Então, boa noite, né? Nossa aula de hoje nós vamos estar discutindo sobre identidade nacional, tá bom? No primeiro momento nós vamos passar alguns conceitos importantes e no segundo momento a gente discute sobre a identidade nacional brasileira, tá bem? Então, alguns conceitos importantes que a gente tem que trabalhar seria o conceito antropológico de cultura. Por que antropológico? Lembra lá quando a gente estudou no início do ano letivo, né? As ciências sociais, elas se dividem em 3 ciências, né? Isso, a sociologia, as ciências políticas e a antropologia. É a antropologia que estuda a cultura, tá bom? Por isso que a gente diz conceito antropológico de cultura. Então, o que seria cultura segundo a antropologia, tá certo? A antropologia vem dizer que a cultura é um traço distintivo entre o homem, ou seja, é o que distingue o homem dos outros animais, né? É o que distingue o homem de um animal que é considerado, no caso, irracional, né? O homem ele é capaz de produzir conhecimento e de passar esse conhecimento por outras gerações, enquanto os animais não, tá bom? A cultura também é um traço que não é homogêneo, ou seja, em outras palavras, é heterogêneo, ou seja, não existe só um tipo de cultura, existe uma diversidade cultural, tá bom? E essa cultura também diz respeito a atributos históricos que singularizam o povo. Em outras palavras, a história de cada povo, de cada região, de cada sociedade, tá certo? Fazem parte da sua cultura, tá bom? E aí a gente vem para outro conceito importante, que é o conceito de etnocentrismo. Tá bom? Então, o que seria etnocentrismo? O que é etnocentrismo, professora? Etnocentrismo é essa tendência que faz o homem ver o mundo através de sua cultura, tá bom? Tendo a propensão, o fato de considerar seu modo de vida mais correto e o mais natural. Como assim, professora? Ou seja, a gente tende a ver as outras culturas pela nossa cultura. E aí causar uma estranheza na cultura que é diferente da nossa. Tá certo? Deixa eu pegar um fator cultural. Vamos pegar um fator chamado, tá certo? É religião, né? Então, a maioria do povo brasileiro é um povo cristão. A religião cristã é a religião que as pessoas são mais adeptas aqui no Brasil. Então, vamos dizer que essa seria a cultura considerada mais correta, mais natural. E aí, o que é que acontece? Pessoas que fazem parte de outras culturas, né? Por você não conhecer, por você ter esse distanciamento, então, o que é que acontece? Você propunha ou imagina que aquela cultura que é diferente da sua não seria correta, né? E é desse ponto de vista que surgem os preconceitos, né? É desse ponto de vista que surge o preconceito com relação à religião, alimentação, vestimenta, modos de viver, tá certo? Mas como resolver, professor, esse problema do etnocentrismo que causa todo esse preconceito, toda essa confusão? Né? E aí o Darcy Ribeiro ele vem propor o que a gente chama de relativismo cultural, tá certo? Que foi também proposto bem antes por outros antropólogos como o Boas, tá certo? E aí, ele vem dizer que o relativismo cultural é o seguinte: é uma teoria que implica na ideia que é preciso compreender a diversidade cultural e respeitá-la, reconhecendo que todo o sistema cultural tem uma coerência interna própria. O relativismo cultural, dentro da antropologia, ele seria uma ferramenta, um instrumento metodológico, tá certo? Que possibilitaria que o pesquisador, no caso o antropólogo, realizasse estudos em culturas diferentes da sua, compreendendo que os traços culturais têm um significado e compõem o sistema cultural daquela sociedade ou daquele grupo social. Mas como assim, professora? Em outras palavras, eles querem dizer que a gente tem que respeitar a cultura. Por quê? Por mais que ela seja diferente da nossa. Por quê? Porque, por enquanto, a cultura que eu tenho, que eu sigo, para mim ela tem uma importância enorme,
Para outra pessoa que tem uma cultura, por mais que seja diferente da minha, a cultura dela tem tanta importância para ela, tanto valor, como a minha tem para mim. E aí, essa característica, tá certo, cultural, ela tem uma coerência interna própria. Ou seja, ela tem todo um fator cultural, tá certo? Que, de certa forma, ajuda aquele sujeito a criar todo um sistema de símbolo, um sistema de convivência social, tá bom? E aí, se um estudioso da cultura, como um antropólogo, ele não conseguir utilizar essa ferramenta, o que é que vai acontecer? Ele vai ver a cultura do outro através do preconceito. Ele não vai conseguir ver como aquela cultura realmente age, porque as pessoas realizam certos fatores culturais. Quais são os intuitos, quais são os significados, as simbologias que existem lá dentro daquele grupo social. Tá certo? E aí a gente seguindo agora para adentrar no conteúdo em si, né? Depois de passar por esses conceitos que são interessantes para que a gente possa entrar no conteúdo em si, né? A gente tem que lembrar também que o nosso Brasil é um país que tem uma grande diversidade cultural, né? O Brasil, ele sempre foi caracterizado pela sua mistura, desde o começo da sua história, né? Então, diferentes povos marcaram presença aqui nas nossas terras, formando assim essa grande diversidade cultural. Aí, se a gente for pensar historicamente, aqui já viveu os povos indígenas com toda a sua cultura, né? Com sua tribo, né? Com essa cultura naturalista, guerreira, né? E aí, quando os colonizadores chegam em 1500, né? Eles trazem para cá já a cultura europeia, essa cultura de influência moura, tá certo? Essa cultura hoje que também faz parte da nossa cultura, tá bom? E aí, com um período mais para frente, já que os indígenas, por serem guerreiros, eles não aceitaram ser escravizados, tá bom? E aí, o que foi que acontece? Começam, né, a pegar o negro africano lá e levá-los para as colônias, né, para que eles servissem, né, de escravos, tá certo? E aí o negro africano é retirado da África, né, e vem para o Brasil para trabalhar como escravo na colônia de Portugal, que é o Brasil, né? Na época, ainda não chamado de Brasil no início, né? Tem todo aquele contexto, ilha de Veracruz, ilha de Santa Cruz, até por fim Brasil, em homenagem ao pau-brasil, tá certo? E aí, esse negro africano, ele também traz novos costumes, novas crenças, nova fala, né? Uma nova linguagem, tá certo? Que aos poucos também foram se integrando e se misturando à cultura brasileira, formando essa cultura diversificada de hoje, né? E aí, com o fim da escravidão, tá certo? O que é que ocorre? Vários outros povos vêm trabalhar no Brasil, né? Para o quê? Para poder ocupar os locais que foram deixados pelos escravos. Assim como os italianos, japoneses, alemães, né? E cada um foi acrescentando novas culturas ao Brasil. O Brasil foi ficando cada vez mais diversificado, tá bom? E aí, essa cultura que a gente entende, né? Ela diz respeito justamente a isso, a um conjunto de hábitos, comportamentos, valores morais, crenças, símbolos, dentre outros aspectos mais gerais, tá certo? Como forma de organização social, política, econômica, ou seja, política também, sim, política, economia, organização social, se ela se organiza em caixas ou em classes sociais, tudo isso faz parte da cultura, tá certo? Todos os processos históricos também são responsáveis por mudanças culturais, tá certo? Tudo isso são fatores a se considerar. E dentro dessa perspectiva, não existiria cultura melhor, cultura pior, cultura superior, inferior, mas sim culturas diferentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro do contexto histórico, teve um certo momento que acreditava-se que a cultura europeia era superior às outras culturas. Só que os estudos antropológicos mostraram que não, que elas eram tão complexas, as outras culturas, como as africanas e indígenas, como a cultura europeia. Tá certo?
Somente elas tinham um contexto, uma forma diversificar, diferente daquela europeia, tá bom? Então, dentro desse contexto, não existe cultura melhor ou pior, superior ou inferior, né? Existem culturas diferentes, tá bom? E aí a gente adentra no que seria identidade nacional, tá bom? O que seria identidade nacional? Né? A identidade nacional, ela tem dois aspectos específicos, tá certo? A herança social e o legado cultural, tá bom? E aí o que é que acontece? As pessoas costumam muito dizer, né? Ah, somos o povo brasileiro, vivemos no país do futebol, no país do carnaval, como se futebol e carnaval fizessem parte dessa identidade nacional. Também faz parte, mas a identidade é muito mais que isso, né? E aí, pelo menos assim, né? Os outros povos começam a ver o Brasil, né? Lá fora, como se fala no Brasil, Brasil é o país do futebol, o país do carnaval, né? Não é verdade? E assim a gente vai passando a ver vários países através desse contexto, né? E aí, em todos os momentos de nossa vida, a gente é indagado, né? Sobre a nossa identidade nacional, né? Quem é o povo brasileiro? Né? Quem é esse povo brasileiro? Quem é? Qual a identidade realmente desse povo brasileiro? Né? E aí a gente começa a pensar que povo realmente nós somos. Qual o sentido realmente da nossa nação, né? E aí a população ela começa a passar por uma crise de identidade, porque a gente não é só um país do carnaval, um país do futebol, a gente é muito mais que isso, né? E aí começa a se passar as crises identitárias frente à nação, tá certo? Isso também ocorre com pessoas, tá certo, gente? Eu tô vendo aqui dentro de uma estrutura mais macro, né? O indivíduo seria o micro, a sociedade seria o macro. E aí a gente começa a pensar, certo? Essas duas questões aqui não vai ser respondidas, vai ser para a gente pensar. Né? Como definir quem realmente nós somos meio a essa diversidade cultural? Eu não posso dizer que eu tenho tal cultura, porque eu tenho o quê? Eu tenho uma mistura de culturas na minha forma de viver, na minha forma de me identificar perante, tá certo? Esse contexto. Tá certo? E a gente pode dizer, será que realmente temos uma única e autêntica identidade nacional? Será que a gente pode dizer isso? Né? Claro que também não, né? Nossa identidade, como a gente já viu dentro do contexto histórico, que foi discutido agora anteriormente, não é isso? Nossa identidade nacional, ela é o quê? Ela é diversificada por nossa cultura, a qual foi diversificada por causa da inserção de vários povos diferentes dentro do Brasil, tá bom? E aí a gente veio dizer, a gente falou ainda agorinha, que tem duas coisas importantes para a identidade nacional. A herança social e o legado cultural. E o que seria isso? Herança social e legado cultural, professora? Né? São processos de transmissão cultural que ocorrem ao longo da história, onde os mais velhos, tá certo, transmitem este conhecimento cultural aos mais jovens, né? Isso vai sendo passado por geração. A escola é um processo, né, uma instituição que trabalha com herança social e legado cultural. Por quê? Porque ela ensina o contexto histórico, né? De como foi anteriormente e como é hoje. Né? Ela perpassa a cultura, não todo tipo de cultura, mas essa cultura que a gente chama de cultura acadêmica, essa cultura livresca, né? A escola ela está para educar, sim, mas não educar para tudo, ela está para educar para o conhecimento acadêmico. E aí, quem somos nós, né? Frente a esse legado cultural, a esse legado social, ou a essa herança social e esse legado cultural. Quem somos realmente nós? Né? Pensando nessas duas perguntas de cima, né? Nós somos realmente esse povo que surgiu o quê? Dessa grande confluência de miscigenados, ou seja, dessa mistura enorme de culturas. Ou seja, o povo brasileiro ele foi formado o quê? A partir de uma miscigenação.
no início, a miscigenação basicamente de 3 raças, né, que a gente já estudou isso em outras aulas. A raça indígena, o branco português e o negro africano, né? Mas depois, essa miscigenação foi aumentando quando os povos europeus, alguns povos europeus, japoneses, alemães, vieram também trabalhar aqui no Brasil, tá bom? Dando continuidade, tem 2 termos também super importantes para a gente trabalhar dentro dessa questão de identidade nacional, que seriam os conceitos de etnia e raça. Tá certo? O conceito de etnia e raça, dentro do conceito de cultura, eles são vistos de forma diferente. As pessoas usam tanto o termo etnia e raça como se fossem a mesma coisa, como se fossem sinônimos, tá bom? Mas dentro da sociologia, esses 2 conceitos, eles são diferentes. Etnia, tá bom? Seria um conceito associado à referência ou origem comum de um povo. Ou seja, são grupos que compartilham os mesmos laços linguísticos, intelectuais, morais e culturais. Em outras palavras, a etnia se referiria à cultura. Se eu estou falando uma cultura, a etnia, vamos dizer, africana. Se eu falo da etnia africana, estou dizendo o quê? A forma do africano se vestir, a língua que ele fala, né? A forma dos valores morais e culturais daquele povo, a alimentação daquele povo, a religião. Então, eu estou me referindo à cultura daquele povo, quando eu falo de etnia, tá bom? Quando eu utilizo o termo raça, eu já estou me referindo também às características fisiológicas e biológicas comuns. Em outras palavras, eu estou me referindo às questões genéticas. Como assim, professora? A cor da pele, né? A fibra do cabelo, a cor dos olhos, as características biológicas comuns de um povo. Tá certo? E aí, o termo raça, ele é utilizado justamente para isso. Tá bem? Como eu já disse anteriormente, né? A raça, ela serve também para classificar um grupo étnico. Por quê? Porque quando eu falo assim, a raça africana, né? Como é que são o pessoal africano, né? A maioria são o quê? São negros, lábios volumosos, né? Cabelos crespos, né? Raça europeia, né? Porque não tem só lá o pessoal que tem a pele mais branca, olhos mais claros, né? Cabelos mais claros. Já que no Brasil o pessoal tem uma grande diversidade por causa da grande cultura. Então, né, o grupo étnico e o grupo de raça, ele vem também modificar por causa dessa diversidade, tá bom? Isso, historicamente, se levou também com questão de hierarquização. Mas não existe hierarquização entre a etnia e a raça. São fatores diferentes, porém que se complementam, tá bom? E aí, o que seria identidade cultural, né? Dentro desse contexto, quando a gente diz lá para os pais do futebol, do carnaval, como se fosse uma identidade nacional, não é uma identidade nacional, seria uma identidade cultural. E o que é a identidade cultural, professora? É como um certo local ele passa a ser conhecido, de acordo com o quê? Com características culturais. Um exemplo, o Brasil se destaca muito no carnaval e no futebol, então ele é conhecido como país do carnaval e do futebol. Isso seria uma identidade cultural criada, ou seja, é uma identidade criada para esse país de acordo com sua cultura. Né? Quando a gente fala de Campina Grande, o pessoal, Campina Grande é a capital do forró, é a capital do trabalho, tá bom? Sousa, a cidade dos dinossauros, né? Boqueirão, a cidade das águas, né? Paris, a cidade de luz, e assim, cada local, cada localidade, seja ela cidade, estado ou país, eles vão começar a ser o quê? Identificado a partir dessa identidade cultural, não identidade nacional. Uma vez que a identidade nacional, ela é o quê? Interligada ao legado histórico, tá certo? E também um legado cultural. E aí, como uma identidade nacional, ela hoje é diversificada, não existe uma identidade única, existe uma identidade diversificada, visto que existem muitas culturas, tá certo? Mas a gente pode dizer que existe uma identidade cultural de acordo com a característica mais determinante daquele país, dentro do seu contexto cultural, tá bom? E aí,
Tem essa fala aqui do Olavo de Carvalho, né, que eu trouxe para a gente criticar um pouco, né? Ele faz uma crítica bastante grande, né? O Olavo de Carvalho, ele é bem tosco, né? Ele critica bastante os brasileiros, né? Ele diz o seguinte: uma identidade nacional é a memória viva dos grandes feitos realizados pelo povo. O nacionalismo brasileiro nem liga para isso. Só pensa em valores materiais e na cobiça internacional, né? Ou seja, segundo ele, a identidade nacional estaria ligada ao quê? Ligado ao nacionalismo brasileiro, né? Esse nacionalismo, o qual foi o quê? Foi morto de acordo com os valores materiais, com o capitalismo, tá bom? E aí ele faz uma crítica ao próprio brasileiro que não valoriza a sua identidade nacional. Ele faz: no Brasil é preciso explicar, desenhar, depois explicar o desenho e desenhar a explicação do desenho, né? Ou seja, essa crítica para ele de quê? Que o brasileiro, ele realmente não valoriza sua cultura, tá bom? Não valoriza sua história, ou seja, ele esquece, né? Tá bom? E nosso conteúdo de hoje, ele fica por aqui.